E se você puder ver o mundo com uma nova ótica, um novo mindset, se é abundante, gera valor, a informação se mostra um verdadeiro paradoxo. Chega junto nesse papo leve e se joga com a gente nesse mergulho em queda livre. Queda livre. Queda livre. Queda livre. Queda livre. Oi, astronauta, eu sou Nath Pelkoff e esse é o Queda Livre número 3. E no salto de hoje vamos falar sobre moda consciente. O Queda Livre é um podcast colaborativo, diverso e multifacetado, criado por mais de 50 mentes férteis, conectadas a partir da turma Gravidade Zero, do curso Reaprendizagem Criativa, e tem a finalidade de unir pessoas, ampliar conhecimento, expandir ideias em um mundo cada vez mais complexo. Antes de mais nada, nos siga nas redes sociais, @podcast Queda Livre, para receber notificações dos nossos saltos e conteúdos complementares. Estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook, entre tantos outros. Na nossa bio do Instagram, você encontra o Linktree com todos os nossos canais. Hoje vamos saltar com alguns dos astronautas que colaboram com esse que consideramos o primeiro podcast Open Source do Brasil. Estão aqui comigo Amanda Santos. Oi, tudo bom? E Letícia Salles. Oi, gente. E mantendo a nossa tradição, nós gostaríamos de conhecer um pouquinho mais sobre vocês. Amanda, de onde você é e no que você acredita? Então, eu sou de Goiânia, mas eu cresci na Chapada dos Veadeiros. E eu acredito que pessoas conscientes conseguem tornar o mundo melhor. E você, Letícia, de onde você é e no que você acredita? Eu sou de Londrina, Paraná, e eu acredito muito que toda pessoa pode ser um agente de mudança positiva no mundo. Depois dessa dose de inspiração, prepare-se para o salto em 5, 4, 3, 2, 1. Losing my mind, told them I'm fine, wish I was sober. We were just 21, nothing was wrong with our future. But when I'm alone, feel like a stone, nothing can hurt me. I live in a dream, I went to the scene before this thing ate me. Agora que chegamos na estratosfera, vamos explorar algumas das experiências e conhecimentos dos nossos convidados. Vamos lá, Amanda e Letícia. Uma vez eu vi num programa que moda tem a ver com a nossa posição política no mundo. Então eu fiquei com dúvida, o que é moda para você? E como você enxerga a importância dela na vida das pessoas? É uma pergunta bem complexa, né? Eu acredito que cada um tem uma resposta bem pessoal. Mas para mim a moda é uma forma de expressão. Quando você fala, por exemplo, que é uma forma política, né, de se expressar, eu concordo muito com isso, porque eu acredito que tudo que a gente expressa, não só na moda, é, de certa forma, um ato político. E eu acho que a moda é extremamente importante porque ela reflete quem a gente é e também quem a gente quer ser, né? Assim como o contexto em que a gente vive. Então, as nossas roupas comunicam o tempo todo, elas falam quem nós somos e como que a gente quer que as pessoas vejam a gente. E muitas vezes, infelizmente, são sinais de status, né? Determinadas roupas já indicam que certas pessoas têm uma classe social ali mais elevada, certas marcas também. E você, Letícia, qual é a sua opinião sobre o que é moda? Com certeza, né? A moda é uma expressão, uma maneira de expressão muito forte. E eu acho bastante curioso, porque é bastante comum a gente encontrar pessoas que dizem que eu não gosto de moda, eu não consumo moda, eu não ligo pra moda. Só que, na verdade, você consome moda mesmo sem você perceber, né? Porque as roupas que você usa, elas são um retrato muito forte da época em que você vive. Então, você pode até pensar que você não está seguindo uma tendência, só que, naturalmente, as coisas que você compra e que você veste, elas vão refletir o tempo que a gente está vivendo, a sua maneira de pensar, né? Você dizer às vezes que você não gosta de moda, que você não liga pra moda, é uma maneira de se expressar através da moda, através das roupas que você escolhe,
não se importar, né? Então eu acho isso bastante curioso. Eu acho muito interessante como a moda reflete uma geração, a maneira de pensar de uma geração, a maneira de agir de uma geração. Eu lembro quando eu era adolescente, era nos anos 2000, né? Então era aquele lance meio Britney Spears e Christina Aguilera. Aquelas cinturas baixíssimas. Aquelas calças de cintura super baixa, é isso. Horrível. E eu lembro que na época eu já gostava de moda e eu pensava, nossa, hoje em dia não existe esse lance de moda, as pessoas não se importam mais com isso, hoje em dia o que a gente veste não tem característica nenhuma específica. E hoje, quando eu olho pra trás, eu vejo que, na verdade, tipo, cara, tinha uma característica muito específica, sabe? E só agora que passou, né, que a gente consegue identificar aquilo de uma maneira muito clara, a diferença que era aquela década. E porque a gente vê tanto, né, que as coisas ficam tão normais que a gente acha que agora a moda é qualquer coisa. E aí daqui uns 10 anos a gente vai ver que tinha uma moda dos anos 2020, né? Exatamente, do mesmo jeito que a gente assistir um episódio de Friends, eu cresci assistindo essa série, né? Onde eu consigo identificar claramente que aquilo era uma representação dos anos 90. E naquela época, não necessariamente, né? Você tá vivendo aquilo no momento, você não vê. Só depois. Eu acho interessante que a moda, a gente vê ela com uma forma de glamourização, uma coisa muito distante, que só os muito ricos, muito famosos têm acesso a isso. E quando a gente vai ver, a gente consome isso também. E é exatamente isso que eu falei, né? A posição política, você expressa ela através da moda e do que você consome, quais as empresas que você consome em relação à moda. E não só na moda, né? Em todas as áreas. Qualquer produto que a gente consome já diz alguma coisa. De todas as áreas mesmo. Dentro da moda existem diversas formas de atuar nesse meio. Uma delas é a moda consciente. Como é que a gente pode entender o que é moda consciente? É bastante comum a gente falar sobre moda sustentável, moda consciente, moda isso, moda aquilo. E nem sempre as divisões são muito claras, né? Na moda consciente, ela está mais relacionada ao consumidor e à maneira de agir do consumidor. Então, por exemplo, eu, Letícia, eu me importo, sei lá, com o impacto da moda no meio ambiente, eu me incomodo com a comida que eu como, com tudo que eu consumo de uma maneira geral, e eu começo a questionar um pouco esses hábitos de consumo. Então, eu começo a pensar, mas essa comida que eu tô comendo, da onde que ela veio? Quem que cultivou isso? A roupa que eu tô usando, será que eu preciso de uma roupa nova? Eu quero uma roupa nova ou eu preciso porque eu tenho essa necessidade? Porque eu vi na revista, né? E será que ela precisa ser uma roupa nova? Será que eu não posso simplesmente comprar isso num brechó? Como é que eu posso reduzir o meu impacto? Sabe? É esse questionamento que você tem como consumidor, de realmente entender de onde aquelas coisas vieram e se elas têm necessidade na sua vida. E um pouco na contramão do que a gente está vivendo hoje, que é um consumo muito desenfreado de tudo, né, a todo momento, e a gente às vezes nem se pergunta por quê, ou se a gente realmente precisa daquela blusa que a gente viu ali numa loja do shopping simplesmente porque ela tá barata, ou eu preciso daquilo ou eu tô comprando porque eu quero, sabe? Por costume, né? É levantar um pouco essas perguntas, essa indagação. Isso tem a ver com a forma, com aquela ideia da Revolução Industrial, que não tinham cuidado com as pessoas que fabricavam as coisas. Então, você vê se o funcionário da empresa está sendo bem tratado, está sendo bem remunerado, de onde vem esse material. É sobre isso, a moda consciente? Também é sobre isso, mas não apenas sobre isso, né? Porque ela vai além de você pensar em quem é que fez aquela peça. Ela também tem muito a ver com a necessidade real que você tem de adquirir aquela peça. Eu entendo a moda consciente como uma forma de se pensar o consumo mais consciente da moda, pelo ponto de vista do consumidor, né? Porque as marcas, sim, elas têm que fazer as coisas, elas têm que ter práticas sustentáveis, mas se a gente, como consumidores, não exige isso, a gente não pode esperar que elas façam, né? E eu acho interessante quando a Letícia fala que não é só sobre comprar roupas, porque muita gente acha, às vezes, que vou jogar todo meu guarda-roupa fora e comprar várias roupas veganas. Às vezes, mais ideal que você mantenha as roupas que ainda te servem, que você consegue usar, em vez de jogar tudo fora sem ter um descarte adequado, só para substituir por roupas que, teoricamente, são sustentáveis. Então, eu vi há pouco tempo que a indústria têxtil polui muito o mundo, né? Então, e a gente nem sabe disso, nem sabe que dá para reciclar tecido. Então, isso também entra na moda consciente, né? Sim, e muitas vezes os tecidos não são reciclados, né? As pessoas doam ou descartam ali de qualquer forma.
e nem sabem para onde que aquilo tá indo parar. Um dos tecidos mais utilizados hoje no mundo é o poliéster. E a maioria das pessoas talvez não saiba que poliéster, na verdade, é plástico em uma forma de tecido. É exatamente a mesma coisa na forma têxtil. Por isso que, se vocês notarem, quando a gente usa uma roupa de poliéster, a gente sua muito mais. E a gente tá basicamente envolto em uma camada de plástico, né? E quando a gente lava essa roupa de poliéster, na verdade qualquer roupa, né? O problema do poliéster é que justamente por ele ser plástico, quando você lava essa roupa, ela naturalmente libera algumas micropartículas, né? A gente consegue ver que depois de alguns anos que a gente usa uma peça de roupa, se a peça for boa, né? Senão a gente percebe isso em questão de meses, que o tecido fica mais fininho, às vezes em alguma parte da roupa ela fica um pouco mais desgastada, né? A gente percebe isso muito, por exemplo, em calcinha, né? Que a gente lava a calcinha, a gente esfrega a calcinha, então a gente consegue ver que em certas partes onde a gente esfrega mais, ela começa a ficar um pouco mais desgastada. E o que acontece com isso? Isso é descartado nos oceanos, né? São micro pedacinhos de plástico que vão parar nos oceanos e você não consegue filtrar isso de nenhuma maneira, é muito pequeno. Os peixes se alimentam disso, depois a gente se alimenta dos peixes, então a gente está ajudando a gerar um ciclo eterno de toxinas, né, no corpo, porque, você acha que tá tudo bem porque você tá usando uma roupa, só que, na verdade, depois existe uma chance de você estar ingerindo uma peça daquilo, que nada mais é do que um pedaço de plástico. E a Amanda falou do papel dos consumidores. Qual é o nosso papel como consumidor para ajudar com que a moda seja cada vez mais consciente? Eu acho que o nosso papel é de questionar. A gente tem que questionar tudo, sabe? Não adianta a gente ir lá e comprar simplesmente porque a marca tá falando que ela é massa, que ela faz tudo certinho. Se a gente não pesquisa, se a gente não vai atrás, realmente passa batido. Tem muita marca que você acha que é incrível e quando você vai mais a fundo, você descobre que, na verdade, a marca vende uma imagem que não é a realidade, né? E a gente, como consumidores, tem que ir atrás dessas informações, a gente tem que se colocar numa posição mais ativa. Porque hoje em dia a gente não é só consumidor, né? A gente produz, a gente tem redes sociais, a gente compartilha, a gente marca as marcas e critica elas. Então a gente tem uma posição que antigamente a gente não tinha como consumidores. E uma voz, né? Uma dimensão de alcance muito maior. Sim. A diversidade nas publicidades das empresas tem a ver com o nosso papel como consumidor? Na minha opinião, sim, porque como consumidores a gente espera ver uma certa representatividade, né? A gente quer se identificar com o que a gente está vendo, com o que aquela marca está falando. E a partir do momento que você, sei lá, entra no Instagram de uma marca famosa e você só vê pessoas magras, brancas, loiras, aquilo mostra uma imagem específica. E muitas vezes não é a imagem da sociedade, né? Principalmente aqui no Brasil, que as pessoas são muito diferentes, muito diversas. Isso precisa estar na comunicação, senão a gente está comunicando para quem, sabe? A gente está falando com quem? Só com a pessoa rica, só com a pessoa magra. E a moda devia ser, né, para todo mundo. Inclusiva, né? E hoje em dia, na minha opinião, a moda não é para todo mundo ainda. Ela é muito elitista. Ainda existem muitas coisas. Nas próprias agências de modelo, tem certos modelos que conseguem mais trabalhos. Quando a modelo é modelo plus, ela tem que estar dentro de certas medidas, mesmo ela sendo plus, ela tem que ter certas medidas para estar ali. Você não pode ser muito alta, você não pode ser muito baixa. É bizarro, assim. São padrões que não são reais, né? E a Letícia não mencionou aqui, mas ela mora na Índia, ela é de Londrina, mas ela mora na Índia. E como que você vê essa diversidade nas publicidades aí na Índia? Olha, essa é uma pergunta muito interessante. Inclusive, ontem mesmo no meu Instagram eu falei sobre esse assunto. Aqui na Índia, o padrão de beleza ele é muito diferente, né? De uma maneira geral, na Índia não se tem a diversidade que a gente tem no Brasil. As pessoas têm uma aparência mais homogênea, né? Pele mais bronzeada, cabelos escuros e olhos escuros. É bastante curioso porque a Índia também foi colonizada. A Índia foi colonizada pelos ingleses por 200 anos ao todo. E aqui existe uma visão muito forte, né? Assim como a gente também tem no Brasil, de que pele clara, sim, aquela aparência europeia, ela é superior. Né? Só que aqui se junta um pouco ao fato de que na Ásia, de uma maneira geral, as pessoas não gostam de se bronzear, porque elas acreditam que bronzear é coisa de camponês, né? Então, assim, hoje no Ocidente, quem se bronzeia
é quem tem tempo livre para se bronzear, quem não precisa ficar trabalhando o dia inteiro no escritório, né? E aqui na Índia e em outros países, como Tailândia, China, etc., é o oposto. Na verdade, você ser queimada é porque você trabalha no campo. O padrão aqui de tom de pele é que a pele, quanto mais clara, melhor. E as pessoas, elas têm um verdadeiro pavor de se bronzear. Então, as publicidades, por exemplo, é comum você ver uma publicidade que tem ou uma publicidade ou uma campanha de moda que tenha uma modelo que não é indiana, que é uma modelo que ela é visivelmente estrangeira, ou quando ela é indiana, ela tem a pele muito clara. E aqui é super comum as pessoas venderem cremes para clarear a pele, né? O creme mais vendido aqui na Índia chama Fair and Lovely, que inclusive foi rebatizado agora durante a pandemia, porque houve um movimento muito contrário, apesar de o creme estar no mercado há décadas. Houve um movimento recente muito contrário a isso, falando por que as pessoas têm que ser fair and lovely, né? Tipo, elas têm que ser claras para elas serem bonitas ou adoráveis, né? Então eles resolveram rebatizar esse lance o nome do creme, mas eu diria que de uma maneira geral, apesar de existir o lance da pele, da cor da pele, ter que ser clara, eu também comecei a questionar muito qual que era o padrão de beleza que eu tinha no Brasil. Né? Depois que eu saí desse contexto, eu comecei a questionar muito como é que eu pensava antes, porque aqui na Índia, por exemplo, as mulheres não costumam usar roupas justas que nem a gente usa no Brasil. Elas usam roupas largas, uma pantalona, uma bata por cima. Então, não tem aquela obsessão pela forma, pelas curvas do corpo feminino, sabe? Onde a sexualização, né? Dessa forma. Não existe... Isso, exatamente. Não existe isso, né? Então, você vê que não existe aquela obsessão das pessoas em irem para uma academia aqui, não existe aquela obsessão por uma prótese de silicone para você ficar com o peito mais bonito quando você usa uma blusa decotada. Não existem vários outros padrões de beleza que a gente tem no Brasil hoje, que, na minha opinião, eles são muito opressores, né? Então, eu acho que muitas vezes a liberdade que a gente considera em certos países, ela não é uma liberdade real. Ela é uma opressão disfarçada de liberdade, porque no Brasil, como a Amanda estava falando, existe até um padrão sobre a modelo plus size, né? Então a modelo plus size, ela tem que ser maior, mas ela não pode ter um monte de dobrinhas na barriga, por exemplo. Ela tem que ter uma barriga meio que chapada, apesar de ser grande. Lisa, né? Sem ondulações. Exatamente. É mais difícil você achar roupas, né, no Ocidente para uma modelo plus size. Existe uma pressão muito forte sobre você ser dentro do padrão, você ser em forma. Eu até mencionei, né, que nesse post que eu nunca me senti confortável desde que eu sou adolescente usando um biquíni na praia, por exemplo, porque eu me sinto muito exposta, eu me sinto muito observada, eu sinto que as pessoas estão analisando a minha estria, a minha celulite, você tem que estar com a depilação em dia, você tem que seguir um padrão para você conseguir usar um biquíni numa praia, você se sente bem com aquilo. Eu fiz uma enquete, perguntei para as pessoas e 80% das pessoas, quase 1.000 pessoas, responderam que elas se sentiriam muito melhor na praia se elas não tivessem que se preocupar o tempo todo com a estética do corpo delas. Vocês falaram de modelo plus size e eu não sabia, mas tem a plus size pequena, é a gorda pequena, e que ela é a mais utilizada, entre aspas, né? Ela é a mais contratada para fazer publicidade. Então, até entre as plus size, você não pode ser muito gorda, né? Isso. E com essa publicidade toda, esse nosso constrangimento de mostrar o nosso corpo, porque a gente nunca tá no padrão, o padrão é sempre Gisele Bündchen até você ser plus. A partir do plus tem outro padrão ali que sempre vai ser a gorda pequena. Eu já quero falar aqui que eu não me sinto representada de forma alguma pelas propagandas de moda. Não tem curva ali, eu quero constantemente diminuir o que eu como, aumentar o meu exercício físico e fica esse ciclo vicioso sem conseguir sucesso. Eu queria saber se vocês se sentem representadas pelas propagandas de moda. Não, com certeza não. Eu sou uma pessoa que eu sou bem alta, né? Eu sou magra, eu já fui modelo, mas eu também não estou dentro dos padrões, né? Eu tenho um corpo normal, eu tenho estrias, tenho celulite, não me depilo, não uso sutiã, esse tipo de coisa, eu tenho várias tatuagens. Então, quando eu vejo uma propaganda que
são pessoas ali bem padrões, né? Eu não me identifico, porque é raríssimo, eu acho que eu nunca vi, na verdade, uma propaganda que eu vejo uma mulher com pelos. Todas as propagandas têm mulheres totalmente depiladas, com um cabelo super longo. Bronzeada. O cabelo às vezes nem é natural, né? Quando a gente vê as mulheres maquiadas, Elas sempre se desfazem. com efeitos no corpo. Elas se decompõem depois. É bizarro, porque tipo, quando você conhece as meninas, você vê que na realidade não é o que é mostrado nas fotos, né? Eles pegam meninas lindas e eles modificam essas meninas que já são lindas. Eu vi um caso esses dias de uma agência que eu acompanhava, que foi a primeira agência que eu fui agenciada, até parei de seguir depois disso, que eles estavam colando a orelha da menina com super bonder, porque ela tinha orelha de abano e eles falavam que quando a pessoa não operava, como se fosse uma obrigação fazer uma operação, eles faziam aquilo. Como se fosse, sabe, super massa, normal, você colar a orelha de alguém com super bonder pra tirar uma foto, sabe? E qual o problema da pessoa ter uma orelha um pouco mais materializada, né? São coisas normais, às vezes, por exemplo, um nariz mais saliente, a gente não vê muito. Quando a gente vê nas comunicações, são pessoas muito padronizadas e é muito difícil alguém se identificar com aquilo, porque ninguém é 100%, né? Todo mundo vai ter algum defeitinho, alguma coisa ali que não se sente confortável. E aí, quando você vê essas propagandas que ficam endeusando demais, a gente vê que não é real. Eu sou zero representada, até porque eu sou mestiça, sou descendente de japonês. E assim, na minha infância inteira, eu me lembro de provavelmente uma atriz que era japonesa e talvez uma modelo que tinha uma aparência mais mestiça, sabe? Então, assim, nunca me senti representada. É um movimento muito recente que eu percebo e que eu acho maravilhoso, da representatividade, né? Essencial, né? Essencialíssimo. A gente consegue ver hoje em dia, por exemplo, eu reparo muito no elenco dos filmes e dos seriados que eu assisto. Então, se você assistir a rede inteira, né, a cadeia inteira dos filmes Star Wars, é muito visível como mudou o elenco, porque nos filmes da década de 70, todos seguiam aquele padrão loiro, olho claro, Barbie, né? E hoje em dia, nos filmes, você consegue reparar que não, que existe um personagem que é negro, existe um outro que é latino, existe um outro que é asiático, uma outra que é branca. Então, você consegue ver que existe realmente um interesse muito maior, né, das empresas e das pessoas de uma maneira geral em incluírem, né, pessoas que têm um padrão, um perfil que até 10, 15 anos atrás a gente nem ouvia falar sobre isso. Essa mudança aí na diversidade dos filmes, das publicidades, eu acho essencial também. Mas eu acho que tá pouco para o que deveria ser. Eu até estava pensando esses dias sobre as modelos mirins. As crianças também têm que entrar nessa moda consciente, né? A menina loira dos cachinhos dourados, isso é prejudicial para as crianças. Já tem uma pressão estética desde criança. Então, tem que lembrar que existem indígenas, negros, orientais, pessoas com vitiligo também. Eu não vejo esse tipo de pessoa em publicidade, PCDs. Então, eu acho que a moda consciente tem que dominar o mundo também. Eu vejo que quando a gente vê muito pouco. Às vezes a gente vê um negro, um asiático. É muito difícil a gente ver, sim, sei lá, um desfile só com negros, um desfile só com pessoas asiáticas, só com pessoas deficientes. Isso não acontece tanto, acontece, né? Claro, existem alguns grupos que se mobilizam em relação a isso, mas eu percebo que não é tanto em comparação com os desfiles mais tradicionais e o que a gente vê na moda tradicional, né? E essa questão dos modelos mirins é muito complicada, porque são os pais que incentivam essas crianças a estar lá, eles colocam aquilo na cabeça das crianças, eles postam as fotos. Então, assim, tem que conscientizar não só as crianças, né? Os pais dessas crianças que estão colocando elas nessa situação. Com certeza. Eu acho legal, né, ver que a representatividade está chegando, mas existe realmente um longo caminho ainda a ser seguido, né? Especialmente quando a gente fala sobre moda. Alguns meses atrás apareceram... nossa, tinha uma conta fantástica no Instagram. A conta teve que ser desativada em questão de uma semana, porque assim, foi muito viral, chamada Moda Racista, e denunciava exatamente isso, casos de modelos negras ou modelos que não se encaixavam no padrão, falando tudo, né, o que elas haviam vivenciado em diferentes marcas.
Existem muitas marcas hoje que contratam o mínimo de modelos exigido, né, pela legislação, só para ela falar que ela tem aquela representatividade, mas ela não tem realmente o interesse em representar ninguém, né? Eu mesma já trabalhei em várias marcas no Brasil, que eram marcas mais voltadas para o mercado de luxo, e em todas elas o padrão era esse, assim, era aquele ideal de beleza europeu, né, da menina muito branca, muito loira, com olhos muito azuis. Quando eles faziam o casting, já era o que eles pediam, né, que a modelo tem que ter essas características. É muito difícil você ver ainda, né, um estilista que tenha um real interesse em criar essa representatividade de uma maneira legítima. Você vê isso mais nos estilistas que são novos e que são mais atuais, mas na antiga geração, a geração que está presente desde 1960, 70, é bem mais difícil ver esse tipo de movimento de uma maneira muito sincera. Ela citou os estilistas, né? Hoje em dia tem muitos estilistas dessas minorias, né, que conseguiram estudar moda, que antigamente era ainda mais elitista do que é hoje, e estudando isso, eles conseguem colocar a vivência deles nas produções, que antigamente era uma coisa que a gente raramente ia ver, né? A maioria dos estilistas eram homens brancos ou mulheres brancas, não tinha muita diversidade dentro das marcas, nas próprias equipes mesmo. Hoje em dia não está tão diversificado, mas está bem mais diversificado do que quando a gente compara com antigamente. Então, moda consciente não fala só sobre modelos nas propagandas, né? As pessoas dentro de cada fabricação das empresas precisam ser diversas. Não é só para cumprir cotas, as pessoas são muito capazes também, não é só necessidade de atender uma legislação, né? Não adianta a equipe de marketing só da gente branca, heteronormativa, e aí colocar um monte de negro na comunicação, mas não dá nem a oportunidade de negros produzirem aquilo. E isso acontece muito. Ou nem ouvir, né? Porque às vezes a gente vê umas publicidades muito que vão pro racismo mesmo, e se tivessem ouvido um negro já não teria feito aquilo. Com certeza. Exatamente. E dentro da moda tem dois outros conceitos, que é fast fashion e slow fashion. Algum deles se relaciona com a moda consciente? Quando a gente fala em fast e slow, a gente está falando de conceitos que não se aplicam só à moda, mas em várias outras áreas, né? Existem slow living, slow food, slow content, tem slow tudo hoje em dia. E quando a gente pensa em fast, a gente está falando sobre um consumo rápido das coisas. Porque nessa modernidade, né, que a gente vive, tem muita correria. O tempo todo a gente está ali recebendo informação e fazendo um monte de coisas, e as pessoas acabam querendo mais praticidade, tanto na hora de comprar uma roupa quanto na hora de se alimentar, né? E a produção de roupas em larga escala fez muito sucesso por muito tempo, depois da Revolução Industrial, que é o tal da fast fashion, né? Que seria a loja de departamento. Também. E foram quando começaram a ser produzidas muitas peças, em grande escala, uma grande quantidade de peças. E para serem produzidas tantas peças a um preço tão baixo, igual eles queriam vender, para vender em tanta quantidade, isso acontecia muitas vezes em condições precárias e antiéticas. Então não havia uma valorização dos profissionais, não tinha uma preocupação com o tecido que se estava usando, com como aquilo era feito, com qual seria o destino daquela roupa. Eles simplesmente produziam para vender mais. E isso foi bom, de certa forma, porque democratizou a moda. Antigamente a moda era bem elitista, muita gente fazia roupas ali com costureiras, e tem pessoas que não tinham tanto acesso a isso, né? E elas conseguiram ter um acesso maior porque elas conseguiam estar dentro da moda, né? Seguir certos modismos sem pagar tão caro por isso. Mas não é um modelo sustentável, né? Se a gente pensa que em agosto, se não me engano, no dia 22, que a gente consumiu todos os recursos do planeta em menos de um ano inteiro, que seria para um ano, a gente consumiu até agosto, a gente não tem condições de ficar produzindo se os recursos são limitados, né? Então o movimento slow, quando ele vem para questionar a velocidade com que a gente está lidando com as coisas. E o slow fashion é justamente isso, prezar por uma desaceleração nessa produção de moda.
Então, há uma priorização da produção local, artesanal, uma consciência socioambiental que se preocupa tanto com o meio ambiente quanto com as pessoas. E é uma produção que acaba sendo em menor escala, porque não dá para pensar nisso tudo, ter um modelo super sustentável e produzir em grande escala, igual as marcas vinham fazendo. E você acha que está tendo essa transição de fast... A gente está no fast fashion, então? Eu acredito que no futuro a gente vai ter muito mais marcas que prezam por esse slow. Mas eu não acho que as marcas fast vão acabar totalmente também. Eu acho que quando a gente fala de fast fashion, a gente tem que entender o ciclo, né, de produção da moda. Por que o fast fashion apareceu? O ciclo da moda, ele é tradicionalmente muito longo. Então, se você se você tem um desfile, vamos supor, em janeiro, esse desfile é de roupas que vão ser vendidas lá pelo mês de junho ou julho. Então, essas roupas já estão sendo mostradas para o mercado 6 meses antes. Só que o processo de criação delas já começou praticamente 1 ano antes. Então, entre você começar a desenhar uma roupa e você realmente lançar ela no mercado, muitas vezes você tinha aí um período de 1 ano, 1 ano e meio, né? Entre desenho e venda. Então, muitas vezes acontece que, eu tô assistindo um desfile na TV no mês de janeiro e eu quero comprar aquela roupa. Só que, aquela roupa só vai estar no mercado daqui 6 meses. Daqui 6 meses, às vezes já passou. Às vezes você assiste aquele desfile e você quer aquilo na hora. E a moda, ela nunca conseguiu realmente acompanhar muito bem essa mudança de mercado, né, nessa velocidade. E como a Amanda mencionou, a maneira de produzir moda mudou muito, né, dos últimos 200 anos para cá. Até antes da Segunda Guerra, o padrão era que você ia ou nas casas de alta costura, para quem era muito rico, ou você ia em um costureiro ali local, que ia fazer as roupas de acordo com o seu tamanho, suas medidas. Ou você faz sua própria, né? Você faz a sua própria. Aquelas roupas, elas tinham que durar por anos, né? É muito comum que as nossas avós, elas ainda sabiam fazer as roupas delas, né? A minha avó tinha uma máquina de costura, eu acho que a de vocês também. A minha também. A minha sogra costura as roupas dela até hoje, aqui na Índia esse movimento ainda é diferente. As máscaras do meu namorado são todas da minha sogra. A minha sogra adora fazer máscara também, ela já fez umas 10 aqui. E esse movimento, né, ele mudou bastante. Um dos grandes pioneiros do fast fashion foi o Amancio Ortega, que é o fundador da Zara, né? Então, o que ele pensou? Ele falou, eu quero mudar a velocidade como as roupas são feitas. Então, o que ele fez? Você tem, né, ao invés de ele criar uma coleção em 1 ano, ele cria uma coleção em 15 dias. Então, do designer pensar naquela roupa, para aquela roupa estar pronta, ele conseguiu transformar aquilo num período de 15 dias. Hoje não necessariamente é feito dessa maneira, porque a Zara cresceu tanto, né, que eles precisam realmente encomendar as roupas com um bom período de antecedência. Mas a lógica dele era essa. Você está incentivando basicamente o consumo, né? Então, a Zara lança mais de 20 coleções por ano. Nossa! Sendo que o comum é que uma marca lance coleções 3 ou 4 por ano, estourando no máximo, que já é bastante. Então, eles mudaram completamente essa lógica e começaram a incentivar o consumo de uma maneira que, vem aqui na loja toda semana, porque toda semana vai ter peça nova para você. Se você vier na semana que vem, talvez aquela roupa que você gostou semana passada não vai estar lá, então você tem que comprar ela agora. Né? E isso começou a gerar um movimento muito grande realmente de consumo. As pessoas, elas não têm dinheiro ilimitado para elas consumirem tanta roupa. Você tem que fazer o quê? Você tem que baixar o custo daquela peça para que aquela peça seja vendida também mais barato e as pessoas possam comprar cada vez mais. Então, ao invés de eu poder comprar uma roupa a cada 3 meses, agora eu posso comprar roupa todo mês ou toda semana, porque a roupa está mais barata. E como é que você faz uma roupa ficar mais barata? Você tem que, essencialmente, cortar o custo daquilo. Então, você tem que escolher tecidos que são mais baratos, consequentemente, tem uma qualidade pior e são menos duráveis, e você tem que mudar toda a sua produção para países como a Índia, onde eu moro, que tem um custo de produção muito mais barato, né? Até recentemente a China era o grande celeiro aí, produtor de roupas fast fashion, mas hoje em dia o custo de vida na China já está aumentando, o poder de compra da população está aumentando, os salários estão aumentando, então eles começaram a migrar tudo isso para países como Índia e Bangladesh, onde os salários ainda são bastante baixos. Mas as pessoas daí não consomem esse tipo de... Elas com certeza consomem isso, até porque em um país com uma população tão grande como a Índia, o preço é a base essencial da decisão de compra sobre tudo. Você tem muita gente, você tem muita oferta, você tem muita demanda, você tem muito tudo.
Então, as pessoas muitas vezes baseiam as compras delas no quê? No que é mais barato. Se tem uma calça jeans ali de R$200 e tem uma calça jeans de R$50, por que eu vou comprar de R$200? As pessoas aqui, elas ainda não têm muito essa visão de que existem qualidades diferentes, sabe? Muitas vezes elas ainda vão pelo preço, então elas não entendem às vezes que uma calça de R$200, ela tem um acabamento muito melhor, um tecido melhor, ela vai durar mais tempo, a lavagem dela é melhor, tudo é melhor. Elas pensam que, mas aquele ali é mais barato, eu quero comprar aquilo. Então, o consumo aqui também é bastante grande, apesar de que nas gerações antigas, ou até nas gerações atuais, a gente vê ainda que existe um movimento forte de pessoas costurando a própria roupa. E isso também, na verdade, tem a ver com o preço, porque é mais barato você comprar o tecido e costurar a sua própria roupa do que você comprar uma roupa pronta, né? Então, a minha sogra, por exemplo, ela prefere muito mais costurar as roupas dela, que ela pode fazer no tamanho dela. Então, aquela questão do plus size já não entra muito em pauta, porque, você pode fazer ali do seu tamanho. Um alfaiate aqui na Índia que você quiser contratar para fazer as suas roupas ainda tem um custo muito bom. É muito comum as mulheres ganharem máquina de costura quando elas casam, então elas têm esse hábito realmente de aprender a costurar e de saber costurar as próprias roupas. Então eu vejo essas duas realidades, elas andam muito lado a lado aqui, né? Mas eu consigo perceber nitidamente que a Índia é um país que sofre bastante com essa produção excessiva de coisas que não são nem para os indianos, de coisas que são para os mercados externos, né? Para dar um exemplo rápido aqui, o Taj Mahal, todo mundo conhece Taj Mahal, ele é muito bonito, assim, ele é um monumento que vale muito a pena ser visitado. Infelizmente, Taj Mahal fica em uma cidade que é a grande produtora na Índia de sapatos. É uma cidade onde tem muita poluição. O Taj, ele fica nas margens de um rio, né? Do outro lado de um rio. Os terrenos vizinhos ao Taj, do outro lado do Taj, eles foram dados pelo governo para fábricas, né? Algumas décadas atrás. Então, infelizmente, toda aquela poluição daquelas fábricas é despejada no rio, é muito descarte de lixo. Existem vários documentários muito interessantes sobre isso, inclusive um deles chama The True Cost. Quem tiver Netflix e tiver mais interesse, né, sobre o assunto, é um documentário muito bom. Ele mostra, né, países como Estados Unidos, a produção de algodão comum nos Estados Unidos, como existem agentes cancerígenos, né, nos pesticidas utilizados, a alta taxa de câncer dos fazendeiros que trabalham na colheita do algodão. Ele mostra como a poluição, né, nos curtumes de couro afetam muito comunidades aqui na Índia, que existem muitos casos de crianças que nascem com má formação, devido a essas toxinas presentes na água de uma maneira que você não consegue remover. Então, é muito curioso, né, estar em um país onde se vê muita coisa sendo produzida, porque é bastante evidente a quantidade de recursos que isso requer e a quantidade que isso polui, né, o meio ambiente. E é muito curioso, né, para finalizar esse pensamento, eu acho muito curioso a gente notar que é muito fácil, né, você sendo de um país de fora, ou de um país ocidental, ou de um país mais desenvolvido, você jogar toda a responsabilidade sobre isso em países como a Índia e como a China, falando que, olha que porcaria, as coisas da China, tudo tem qualidade ruim, tudo quebra fácil. Olha como a Índia é nojenta, que sujo, nossa, é muito sujo. E, na verdade, a gente não percebe que a gente é uma parte desse problema, porque quando eu vim para a Índia pela primeira vez, foi para trabalhar em uma empresa que fazia roupas para as grandes marcas do Brasil. Então, todas essas grandes lojas de departamento do Brasil eram clientes da empresa que eu trabalhava. Nós, no Brasil, que estamos consumindo uma peça de roupa que a gente quer pagar mais barato, a gente quer pagar, sei lá, 50, 60, 70 reais, a gente não para pensar na outra ponta disso, desse consumo. Quem é que fez isso? Aonde isso foi feito? Que poluição que isso gerou? Como isso impactou a vida daquela pessoa que costurou aquela peça? Uma peça de R$59 em um país que tem a carga tributária do Brasil e que você sabe e você vê na etiqueta que ela foi made in China ou made in India, qual foi o custo real daquela peça, sabe? Então, quando a gente fala de fast fashion, por mais que o tecido seja certificado ou sustentável,
no final, por trás, a gente continua estimulando um consumo desenfreado, né, que não é nem um pouco sustentável. Isso tem relação com uma entrevista que eu vi do Emicida, em que ele diz que tem uma crítica que o Laboratório Fantasma, que é a marca de roupas dele, é muito cara. Só que ele fala, não posso fazer uma marca de roupa acessível porque eu sou da quebrada e a minha costureira, que tem idade para ser minha mãe, ser mal paga. Tudo a ver, né? A marca do Emicida é uma pessoa que é muito consciente no trabalho dele, né? Em todos os âmbitos. E quando a gente fala em greenwashing, eu acho que o complicado é que a gente não pensa, às vezes, que as marcas são feitas por pessoas. Então, tem pessoas ali que podem ter interesses que não necessariamente são os interesses da empresa. Às vezes tem um CEO ou alguém que está querendo ali só o lucro, então eles se dizem sustentáveis, às vezes os funcionários acreditam nisso, mas lá dentro mesmo não é o que acontece. Muitas marcas nem aplicam esses conceitos, né? Teve um escândalo no ano passado que foi uma marca que era de slow fashion, eles pregavam diversidade e tudo mais, e depois descobriram que várias funcionárias já tinham sofrido com racismo, gordofobia, vindos da própria dona da marca. Então, assim, é bizarro. E quando a Letícia fala que a gente percebe alguns países de uma forma mais negativa, como a China, a Índia, isso é muito estranho, né? Porque se a gente parar para pensar, esses países têm essas fábricas ali em certas condições, mas isso acontece porque as marcas dos países desenvolvidos vão para lá. Não são as pessoas daquele país que estão fazendo aquilo, são pessoas de outros países que têm condições, são marcas super ricas, que vendem esse fast fashion e que vão para esses locais simplesmente porque lá é mais barato e lá não tem tanta fiscalização, então elas podem fazer isso. E a questão do preço é uma coisa que me encabula muito às vezes, porque quando a gente vai numa marca fast fashion hoje em dia no Brasil, tem lojas que são mais caras do que marcas de slow fashion. Eu conheço marcas locais que vendem a produção totalmente artesanal, tudo certinho, pessoas que eu conheço, e são produtos que são mais baratos do que uma roupa da Zara, do que uma roupa da Renner, do que uma roupa de uma C&A, que são lojas bem conhecidas, né? É verdade. Só para finalizar o ponto do greenwashing, eu queria dar um exemplo aqui, que é bastante recente, que aconteceu agora durante a pandemia, inclusive, que a Marina Rui Barbosa lançou uma marca e é sustentável, né? Entre aspas, aí a marca dela esgotou as roupas em, assim, um período super curto de tempo, sei lá quanto tempo levou para esgotar aquilo, bombou de vender. Lançar uma marca em plena pandemia, né? Já teve gente que criticou, falou, pô, será que é o momento de você estar estimulando o consumo mais ainda, numa época onde as pessoas estão perdendo emprego, onde ninguém tá trabalhando direito, estão perdendo a renda, você tá lá, né, falando tipo, pô, compra aqui que eu lancei. E o outro ponto é que a hora que você entra no site dela, e pra você ler, né, pô, o que é aqui que é tão sustentável nessa marca? Ah, é feito de algodão. Tipo, cara, não é nem assim, feito de algodão certificado, GOTS, tem várias certificações para algodão orgânico, tem vários tipos de tecido, várias maneiras de você trabalhar a sustentabilidade através da reutilização de peças, tipo, pô, foi feito com tecidos excedentes da indústria, não tem nada sobre funcionários, sobre práticas só, sabe, ambientais, tá falando ali, é de algodão, e tem uma tag que é feita de papel semente, você planta. Tipo, cara, beleza, eu uso essa tag também, mas isso é o básico, entendeu? Tipo, qual que é o por trás disso? Qual que é o pensamento por trás do seu tecido? Como é que você tingiu aquele tecido? Quem fez aquela peça? De onde veio aquele algodão? E a gente ainda está vivendo nesse contexto da pandemia. Como é que vocês acham que isso afetou no consumo da moda? O mercado da moda sofreu algum dano, algum efeito da pandemia? Eu acredito que todos os mercados, né, não só o da moda, mas todos os mercados foram afetados de alguma forma, porque foi uma coisa que mudou a vida de todo mundo, né? Em relação à moda, eu, por exemplo, não consumi nada de moda desde que a pandemia começou, não comprei nenhuma peça de roupa, simplesmente também porque eu não estou saindo de casa, né? Não tem essa necessidade. Mas eu percebo que muitas pessoas que eu acompanho nas minhas redes sociais que se interessam por moda, continuaram consumindo, mas de marcas locais. As pessoas com quem eu interajo, pelo menos, estão dando essa valorização maior porque é local e não consumindo tanto em marcas grandes. Então, vi muita gente divulgando loja do amigo, loja do conhecido, muita gente abrindo lojas nesse período, mas uma produção artesanal
pra se virar mesmo, né? Os menores produtores a não quebrarem, né? Sim, teve essa valorização muito maior e que é muito importante, né? Que já devia estar acontecendo, que é a gente priorizar o feito onde a gente vive, né? Não ficar só comprando da marca ali gringa ou da multinacional, mas comprar do pequeno produtor. Eu senti com certeza que rolou uma mudança, né? Assim, falando no mercado de moda global, todas as marcas internacionais tiveram que cancelar os desfiles, né? Que iam acontecer na temporada ali de abril e maio. E agora tem marcas também que já saíram da semana de moda, dos desfiles que vão acontecer agora em setembro, ou marcas que resolveram fazer um desfile online, assim, mudou bastante coisa. A Zara, por exemplo, fechou 1.200 lojas durante a pandemia, que pensando, né, em termos de operação da Zara, é muito pouco. Foram, assim, 16% do total de lojas da Zara. Mas eles já perceberam que eles têm que focar no digital, então eles fecharam as lojas. E temos marcas, por exemplo, como a Gucci, que já falou que, olha... a Gucci Saint Laurent também fez um movimento parecido, dizendo que, olha, agora nós não vamos mais lançar 5 coleções que a gente tinha por ano, nós vamos voltar a lançar 2 coleções, no caso da Gucci, ou no caso da Saint Laurent, que disse que, olha, nós estamos abandonando o calendário de moda completamente, nós vamos lançar a coleção quando ela estiver pronta, de acordo com o processo criativo realmente, não de acordo com... obrigações, né, que a gente tinha no mercado. Então, eles estão valorizando mais o processo produtivo e o processo criativo deles agora. Eu acho que em termos de venda, como mercado de moda global, a gente vai perceber isso mais no ano que vem, quando tiverem realmente estabelecidos os números desse ano, para a gente poder fazer essa comparação do que foi. Mas, assim como a Amanda falou, eu também noto muito forte essa valorização do local, valorização do pequeno produtor. Isso foi uma coisa que beneficiou a mim, né, particularmente, porque eu acho que eu não mencionei ainda durante aqui a conversa, mas eu tenho uma marca de moda sustentável que tem impacto social aqui na Índia. Então, nós trabalhamos com empoderamento feminino. E durante a pandemia, isso acabou sendo benéfico para a gente, porque nós percebemos que as pessoas estavam mais interessadas em ajudar e elas estavam mais com a cabeça aberta para consumir moda de uma maneira diferente que elas não percebiam antes, né? Era muito comum nos anos anteriores, a gente sentia uma certa resistência das pessoas, ou tipo, legal, é bonito o trabalho da Letícia, mas no final das contas eu quero continuar comprando da Zara porque eu já tenho esse desejo de comprar da Zara, sabe? Ou... Um certo ceticismo de como é que eu sei que você realmente está apoiando as comunidades locais. E eu senti muito que durante a pandemia as pessoas elas abriram mais o coração e a mente para essas novas formas de produzirem, para incentivar o pequeno produtor, incentivar as pequenas marcas. E as pessoas elas realmente queriam ajudar mesmo, porque a gente consegue perceber que é uma situação que não foi restrita a algumas pessoas, é o mundo inteiro passando por isso. Assim, eu não conheço uma única pessoa que não tenha sido afetada ou que não saiba o que é o coronavírus em qualquer país do mundo, né? Até nas zonas rurais da Índia a gente percebe que as pessoas sabem o que é. Pode ser um movimento, né, positivo para o slow fashion, para impulsionar as pequenas marcas, os pequenos produtores, para ajudar um pouco a mudar a cabeça do consumidor hoje. É claro que o fast fashion não vai deixar de existir, sempre vai ter demanda para isso, mas eu sinto que o slow fashion, a moda consciente, a moda sustentável, compre do pequeno, todos esses movimentos eles vão ganhar mais força porque as pessoas elas estão com um nível maior de entendimento e de empatia sobre os pequenos negócios. Chegamos ao nosso destino. E o que você vê agora depois desse salto, Amanda? Então, foi muito bacana participar dessa conversa, né? Mesmo sabendo muita coisa, eu também aprendi muita coisa com a Letícia,
Foi um diálogo bem bacana e eu acho que a gente conseguiu trazer um pouco do que é moda consciente para as pessoas, mas é claro que é um assunto muito amplo, então eu acho que a partir de agora, quem se interessou pelo tema tem que ir atrás mesmo, pesquisar, procurar informações, livros, assistir o documentário que a Letícia mencionou, que é muito bacana, e se informar mesmo sobre isso, porque nenhum livro que você lê, nenhum texto, nada vai te informar tudo. Você sempre vai ter que ir procurando as informações para entender de fato o que é essa moda consciente, né? E mudar as formas de consumo. Acho que o que a gente falou mais aqui, eu espero que as pessoas repensem, são realmente essas formas de consumo. Como que a gente consome a moda hoje e não só a moda, né? Como que a gente consome hoje em dia. Letícia? Olha, foi ótimo estar aqui, conversar com vocês. Eu aprendi muito nessa conversa, adorei conhecer e conversar com a Amanda. E eu assino embaixo de basicamente tudo que ela falou. Eu acho que é uma ótima oportunidade para as pessoas realmente perceberem que a gente não precisa comprar tanta roupa e que se a gente for comprar, por que não comprar de uma marca menor? Como a Amanda mencionou também, existem muitos pequenos produtores que têm um custo muito bom, que têm um custo melhor do que uma marca que nem uma Zara, né? Por exemplo. É uma ótima oportunidade para as pessoas reverem seus hábitos de consumo, para elas começarem a questionar mais as marcas que elas compram. Dá uma olhada na etiqueta quando você estiver numa loja, vê, né, aonde que isso foi feito, tá escrito Made in India, qual que é o preço dessa peça aqui, tô pagando R$59, nossa, quanto será que essa peça custou para ser feita, sabe? Começar a questionar um pouquinho, e eu acho que um aprendizado que todos nós podemos tirar da situação que a gente tá vivendo de pandemia, é que ninguém vai morrer se não comprar tanta roupa assim, se não comprar roupa todo mês, sabe? A gente ficou em casa, todo mundo ficou tranquilo, todo mundo teve outras prioridades, né? Eu conheço várias pessoas que acabaram tendo dinheiro sobrando, inclusive eu mesma, para investir em outras coisas. Por exemplo, durante a pandemia eu fiz muitos cursos, justamente porque eu não estava gastando com coisas supérfluas que eu gastaria antes sem perceber, né? Então eu acho que é um bom momento e é um bom movimento para a gente acordar e repensar um pouquinho os nossos hábitos de consumo, não só de roupas, né? Mas de tudo. E nesse episódio a gente falou sobre a moda como forma de expressão, refletindo quem nós somos e também o contexto em que a gente está, assim como o seu reflexo nas gerações passadas e atuais. A relação entre a moda sustentável e a moda consciente, o impacto ambiental do descarte das roupas e resíduos, a importância do nosso posicionamento como consumidores nos programas de diversidade e inclusão das empresas, as diferenças culturais entre o Brasil e a Índia, quando falamos nos padrões locais de beleza, e a importância da representatividade como quebra do perfil de beleza padrão. Então, meninas, eu quero agradecer a vocês o privilégio dessa conversa, que foi muito rica, foi muito inspiradora, foi maravilhosa. Com certeza o nosso ouvinte sai desse episódio extremamente inspirado pelos aprendizados. E você, querido ouvinte, eu te convido a deixar seu comentário no nosso Instagram, @podcastquedalivre. A sua opinião é muito importante. Deixe elogios, críticas, sugestões de temas, dúvidas, já que o nosso salto é coletivo e colaborativo. Se a nossa conversa ressoou para você, nos siga no seu agregador preferido. É sempre um prestígio ter a sua companhia. E se você quiser fazer parte do nosso podcast, que é colaborativo, temos vagas para roteiristas, editores, organizadores, designers, palpiteiros, tudo. Com certeza tem um espacinho para você na nossa nave. Muito obrigada e até o próximo salto. Tchau! Tchau! Este podcast foi editado por Vertigem Podcasts.